Boa tarde. Olá, estão me ouvindo? Boa tarde. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Vamos começar a nossa transmissão, mais uma vez, Filósofos na Rede. Só chamar aqui. Eu sou Roberta, da Filósofas na Rede. Hoje a gente vai ter uma conversa com a Marcela Uchoa. Vamos aguardar aqui, é só ela entrar. Tá me ouvindo? Roberta, consegue me ouvir bem? Oi, Marcela. Tá conseguindo me ouvir? Consigo te ouvir, mas não estou te vendo. Mas eu tô me vendo, tá ok aqui. Eu Pronto, acho que é agora aí. começou. Deu certinho. Todo mundo tá ouvindo a Marcela, gente? Dão aí um sinalzinho de ok, quem puder. Só tá entrando, Marcela. Só ver mais aqui. Todo mundo ouvindo? Ótimo. Gente, boa tarde. Eu sou Roberta Damasceno, do Filósofas na Rede. Hoje a gente tem uma conversa especial com uma pessoa muito querida, que é a Marcela Uchoa, que está além mar, né, Marcela? E hoje a gente tem um papo muito interessante com um tema que anda chamando bastante atenção por conta do conceito de revolução. Nós que estamos aí num momento de exigências de mudanças e mudanças de atitude, mudanças de formas de governo. Então, Marcela vai trazer hoje um debate de pensadoras que são fundamentais para a gente estar pensando a filosofia política ou teoria política, né? E primeiro, Marcela, eu queria te agradecer pelo aceite do convite, dizer que é um prazer imenso estar conversando com você e agradecer a tua disponibilidade para estar somando aqui com Filósofas na Rede nesse diálogo que é importantíssimo, que é para dar visibilidade às pesquisas das nossas filósofas, sejam elas espalhadas por todo canto do Brasil e no mundo. O que a gente vem fazendo, né, no Filósofos na Rede, como política, né, de grupo, é isso, é trazer vozes de mulheres trans, para estarem discutindo filosofia, discutindo vários assuntos que realmente são pautas de importância para a nossa existência. Então, a gente começa o diálogo contigo, eu queria que você se apresentasse para a gente poder começar a falar sobre o teu tema. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com a Roberta, que já é uma amiga de longa data, né? Eu sou nordestina, cearense, estudei na Universidade Federal do Ceará, na minha licenciatura. E estou finalizando meu doutoramento aqui em Coimbra, tentando, né, com essa pandemia, finalizar meu doutoramento aqui, meu doutorado, que aqui se chama doutoramento, mas lá, meu doutorado aqui em Coimbra. Eu já trabalho com filosofia política há algum tempo, também no doutorado também. E hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre a Rosa Luxemburgo e a Hannah Arendt, e especialmente porque a Hannah Arendt, já há algum tempo, no Brasil, é uma teórica que tem sido muito falada e publicizada, né? Dentro do debate político
político e filosófico, no geral, no Brasil. E digo político porque nas últimas eleições a gente viu várias pessoas que foram com livros da Hannah Arendt para votar e tudo mais, origens do totalitarismo, levantando toda uma questão em cima dela. E também tem muitas, mas também nos últimos tempos tem havido muitas críticas, né? E pessoas colocando uma crítica à postura da Hannah Arendt, se não era uma postura de direita, se não era uma postura conservadora, enfim. E eu escolhi a Rosa Luxemburgo exatamente para a gente trazer um pouco disso, porque a Hannah Arendt era uma grande admiradora da Rosa Luxemburgo, e eu estou aqui exatamente para a gente ver as contradições, mas também as semelhanças, o que tem, o que é possível um diálogo dentro desse discurso. E, sobretudo, que a gente fale sobre teóricas mulheres, filósofas mulheres, sobre a filosofia feita por mulheres e sobre como ela tem sido renegada. E, sobretudo, como ela tem sido atacada. Porque eu espero que a gente saia aqui, ao fim dessa conversa, que independente das nossas posturas ideológicas, políticas, né, que a gente tem individualmente, mas que a gente aprenda a ter respeito e aprenda a ter um combate frontal com cada teoria, com cada proposta política que a gente se confronta, mas que esse confronto seja político e não misógino, tá? Sim. Então, é isso um pouco do que eu quero falar hoje. Para começar, e para não perder muito, eu peço para a Roberta me dar um aceno quando eu estiver ultrapassando um pouco o tempo. Certo. Então, assim, no dia 5 de março de 1871, para ser mais precisa, na Polônia, né, nasceu aquela que viria a ser a rosa vermelha do socialismo, a Rosa Luxemburgo. A Rosa Luxemburgo é economista, tem doutorado em economia, ou seja, é uma PhD, é uma filósofa, militante política, foi dirigente da esquerda do Partido Social Democrata Alemão, tá? Numa época que as mulheres nem podiam votar. Isso é muito importante dizer. Todo o percurso dela é um percurso de transgressão, né? E essa transgressão, ela faz parte de como ela se coloca como uma figura importante da Internacional Socialista. Ela é uma pessoa que tem toda uma historicidade que não vai caber a gente contar nessa live tão pequena, mas que vale a pena para quem quiser pesquisar, porque ela era deficiente. Tem um instituto Rosa Luxemburgo, quem quiser, né, pesquisar, tem muita coisa. Exatamente, tem todos esses detalhes mais pessoais do Instituto Rosa Luxemburgo. Obras e... Tudo realmente tem. Então, em português também. Ela era considerada por camaradas, né, e adversários, era muito respeitada como uma das melhores cabeças do socialismo internacional, né, na época. E ela foi assassinada há mais de 100 anos, né, mais precisamente em 15 de janeiro de 1919, dentro dos seus opositores, inclusive por pessoas do pró-política que ela, né, também houveram traidores que colaboraram com o assassinato da Rosa Luxemburgo. Para Rosa Luxemburgo, então, tão evidente quanto a inevitabilidade, para a gente já entrar aqui no tema, especificamente com relação à política, tão evidente quanto a inevitabilidade do colapso capitalista, que era uma questão que para ela era acertada, né? O capitalismo ele gerava, não era mais possível dialogar com o capitalismo. A gente sempre estava tentando reformar o capitalismo, por isso que a gente vai ter essa palavrinha que a gente escuta muito, se chama reformismo, e vem daí, né, essa ideia de que a gente estava sempre tentando reformar o capitalismo, mas essa reforma sempre levava ao colapso, porque ela vai dizer que isso era sempre decadente. E ela vai dizer que mais decadente que isso era o abandono da luta socialista pelo compromisso decadente de alianças dos democratas em promover uma reforma gradual do capitalismo. Então, ela tinha toda uma crítica a essa tentativa de se criar alianças com o capitalismo.
Ou seja, a aposta da Rosa Luxemburgo era de ruptura. Esse processo, ele não se dá de forma objeto para outra. É uma coisa crescente. Se a gente lê as obras da Rosa Luxemburgo, a gente vai perceber que tudo isso faz parte de um processo. E é um processo de amadurecimento dela própria, que faz parte da própria vivência política dela, né? Então, na viragem do século, aí ela encabeçou, nesse período, um debate contra as propostas reformistas dentro do próprio partido, certo? E ela fez isso com tanto vigor que saiu daí um dos livros que também, menores, mas também muito importantes dela, que se chama Reforma Social ou Revolução. E fica aí o nome para quem quiser pesquisar depois. Essa obra, ela é importante porque ela se trata de forma, ela critica, né, a própria direção do partido, que inicialmente era inclinada a apoiar o Edward Bernstein, que também é um teórico que a gente vê aí em várias outras obras de filósofos também ser citado, inclusive da Hannah Arendt, que era um teórico revisionista e que era opositor da Rosa Luxemburgo. A Rosa Luxemburgo, ela conseguiu, então, rejeitar as inovações que o Bernstein propôs e consegue lançar essa ideia de que era necessária uma revolução. Então, vamos entender melhor o que é revolução. A gente fala, às vezes, de revolução, parece como se fosse, assim, uma nova guerra, né? Uma coisa assim, vamos acabar tudo. Na verdade, essa proposta de revolução, ela faz parte desse processo político da gente conseguir romper com o sistema capitalista, de a gente sempre estar tentando novos tipos de... É quase como se fosse fazer ali uma emenda, sabe? Uma coisa que está rasgada, você está sempre tentando emendar e ela está dizendo é preciso algo novo. A obra que ela fala realmente desse preciso algo novo, né, e que ela fundamenta isso a partir de uma teoria de forma muito mais bem fundamentada, na obra chamada A Acumulação do Capital. A gente tem aí no Brasil, publicado pela Boitempo. Eu tenho aqui em 2 volumes, mas esses meus são em inglês, mas vocês têm aí na Boitempo também. Uhum. E nessas obras... ela vai desenvolver de forma mais sistematizada as críticas feitas no seu trabalho anterior, né, que é o Reforma Social e Revolução, e nesse ela se estabeleceu, se solidifica como economista marxista, com uma capacidade de examinar criticamente e aprofundar a teoria marxiana original. Indo um pouco mais para frente, como é que a Hannah Arendt entra nessa história? Então, a Hannah Arendt, ela tem o primeiro contato dela com a Rosa Luxemburgo a partir da mãe, da Martha Arendt. E ainda criança, ela foi ver os comícios da Rosa Luxemburgo e ela era encantada, tem uma espécie de encantamento com aquela mulher, né, com a fala, com a potência dela, né, política, enquanto militante, enquanto teórica também. Mas aqui eu deixo uma pergunta importante, né? Por que a Rosa Luxemburgo é mais conhecida, respeitada como militante do que como teórica? Por que a gente vê tão pouco ela como teórica, que tem uma das teorias mais importantes, das obras mais importantes em economia política? Né? E em filosofia política também. Por que ela é guardada, resguardada esse espaço tão pouco? É quase como a imagem, às vezes eu vejo da Rosa Luxemburgo, como a do Che Guevara, aquele que a gente vê as fotos, as camisas com emblema, mas ninguém sabe o que é que falou, não é? Ninguém sabe com profundidade com a teoria construída a partir disso. Então, a Hannah Arendt, ela traz esse resgate da Rosa Luxemburgo, tá? Mas uma outra tentativa de silenciar a Rosa Luxemburgo é dizer que a relação da Hannah Arendt com a Rosa Luxemburgo é apenas por uma relação pessoal, que é uma questão de identidade, por causa de afeto, porque a mãe levava ela lá para os comícios e por conta disso ela fala da Rosa Luxemburgo. Isso não é verdade. Não é verdade porque tanto, e aqui, no Homens em Tempos Sombrios, que ela fala um pouco mais...
Como na Hannah Arendt, também nas origens do totalitarismo, a Hannah Arendt fala de forma e trata, nos Homens e Tempos Sombrios, ela fala de forma mais pessoal também sobre a historiografia da Rosa Luxemburgo. Mas nas origens do totalitarismo, a Hannah Arendt fala sim sobre, também resgata a Rosa Luxemburgo quando ela vai fazer no capítulo sobre imperialismo, que ela vai falar sobre imperialismo, é notável a influência da Rosa Luxemburgo sobre o pensamento dela. O que não quer dizer que a perspectiva ideológica de cada uma e o horizonte influenciava a teoria de cada uma fosse a mesma. Isso é importante ressaltar, certo? Então, assim, essa relação pessoal, ela é de uma certa forma de identidade, muitas vezes, da forma que a própria Hannah Arendt fala, mas também é de diferença. Isso, a diferença não quer dizer uma negação, quer dizer uma diferença da perspectiva política que cada uma tinha. Mas existia um respeito político muito grande da Hannah Arendt sobre a Rosa Luxemburgo e que ela resgata nas obras dela. Então, a teoria do imperialismo da Hannah Arendt é baseada na Luxemburgo. Isso não é só uma questão, certo? Então, o que a Hannah Arendt pega muito do pensamento da Rosa Luxemburgo, a admiração pela criticidade, o espírito independente. A obra da Hannah Arendt é toda perpassada por uma crítica e diálogo com o Marx, certo? A forma que ela faz uma leitura disso, que não vai caber a gente ter toda essa conversa aqui, quem sabe nas perguntas. Mas é uma coisa que perpassa toda a vida dela. Ela teve como companheiros, né, ou maridos, como vocês queiram chamar no Brasil, mas eu prefiro companheiros, companheiros que eram marxistas. Um dos melhores amigos dela, que foi o Walter Benjamin, né, que deixou os últimos escritos dele com ela. Também tinha grande influência marxista, então ela tem essa proximidade, e essa proximidade perpassa toda a obra dela. Apesar disso, muitas vezes, tentar ser negado também a partir de um ponto de vista ideológico por pessoas que querem também afastar a Hannah Arendt dentro desse debate marxista, que ele é um debate crítico, mas é um debate que precisa ser confrontado. A herança... um aqui para mim, Marcela. Travou em que parte? Mas deixa eu continuar, então, para não atrasar muito e daqui a pouco a gente faz perguntas. Então, travou um pouquinho aqui para mim. Tá me ouvindo? Pronto. Pronto? Eu te ouvindo, eu tô. Aí tem hora que deu uma travada. Tá todo mundo ouvindo direitinho, né? Tá, pronto. Ok. Então, tanto a Hannah Arendt e a Rosa Luxemburgo vão ter concepções do conceito de revolução de formas distintas, mas que muitas vezes dialogam. Dialogam em que sentido? E aqui é importante dizer. Elas dialogam no sentido da criticidade. Primeiro lugar, primeiro para falar o que a Hannah Arendt pega muito da Rosa Luxemburgo, que é uma coisa muito importante, é de não ter medo de dizer aquilo que pensa por conta do próprio grupo que participa, do próprio meio que está. A Rosa Luxemburgo foi extremamente rechaçada dentro do próprio grupo, dentro do próprio partido, pelas posições críticas que ela tinha ao reformismo. Assim como a Hannah Arendt foi extremamente rechaçada dentro do próprio grupo que ela participava, fosse da filosofia, fosse dentro como professora, como teórica, enfim, como o Jonas e outros vários que eram pessoas que ela teve esse distanciamento por causa das posições dela com relação à obra Jerusalém, enfim, Marcela, tantas outras. Volta um pouquinho, acho que travou um pouquinho. Você tá... Oi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Acho que deu uma travadinha agora.
Você tá perto do modem? Porque eu acho que deu uma travada agora. Eu acho que o pessoal tá falando que Não, eu deu tô uma... bem A gente tá te perto. ouvindo, só que tá travando um pouco. A internet aqui é bem boa, não sei o que. É, tá ok. Pronto. Gente, se vocês quiserem começar a fazer as perguntas, vocês podem colocar e a Marcela responde depois, tá? A gente termina só um pouquinho, volta aí a questão da influência do Walter Benjamin, né? Por ser marxista, participar do mesmo círculo da Arendt e dessas posturas mesmo que a Arendt tem de pensar a questão da revolução. É isso que você estava começando a falar, né? Então, a questão da revolução das duas, principalmente, é que estão tratando de revoluções diferentes. A Hannah Arendt tem como grande inspiração de um projeto revolucionário. Se fala muito da revolução na Hungria, mas o sistema de conselhos, o que ela fala da Hungria, é algo utópico, que não aconteceu na prática. O projeto revolucionário que ela se inspira e fala é o projeto revolucionário americano, que de fato é um exemplo, dentro do ponto de vista teórico, dentro do que é a Constituição americana. O grande problema da Constituição americana é o que foi posto na prática, da política americana. Uma coisa é a Constituição americana, e outra coisa é o que os Estados Unidos fez na prática. Né? Então é importante a gente diferenciar isso. Também para Hannah Arendt não parecer uma louca, que era alguém que defendia os Estados Unidos e blá blá blá. Então, o que ela olha da Constituição americana era algo legítimo, no sentido que ela olha a carta, a letra da lei, vê o quanto aquilo era progressista, e exemplo, e vários teóricos, inclusive de esquerda como o Hart e o Negri, e vão ter um novo olhar sobre isso, e resgatam também a Hannah Arendt nisso, mas que também vão fazer críticas, e aí tem várias críticas a ser feitas a Hannah Arendt com relação a esse processo a partir da perspectiva política, como depois vai se dar, e como ela continua a defender a postura política dos Estados Unidos, mesmo depois dos processos políticos que se dão de forma equivocada. Mas isso é outra questão. Mas eu só estou levantando questões para vocês colocarem nas perguntas, mas para não me desvirtuar tanto aqui do que eu me propus a falar, a grande herança, nas origens do totalitarismo, no capítulo que a Hannah Arendt fala sobre a Rosa Luxemburgo, sobre o imperialismo, tem muita referência com relação ao pensamento da Rosa Luxemburgo, sobre a Rosa Luxemburgo. Travou É um pouco muito agora, parecido. Marcela. Travou? Travou? Tá me vendo? Travou. Travou Travou? agora. Uhum. Mas tá Vamos me ver se ouvindo? melhora. Não, nem estava te ouvindo, estava cortando. É porque eu acho que agora assim, paro. Agora tá ótima a imagem e agora melhorou. Não sei se você ficar mais perto Vamos tentar. Olha, o pessoal disse que tá vendo bem. Agora tá bom, agora tá bom. Voltou. É porque agora voltou. Ok. Travou um pouco, mas voltou. Então, a grande herança da Rosa Luxemburgo a grande herança da Rosa Luxemburgo vai ser, ao contrário desse fechar-se nos Estados Unidos, especificamente a crítica, ou a Hannah Arendt, ela, quando fala do imperialismo, ela está olhando para a Europa imperialista, e é importante a gente localizar. Certo? Sim. Ela está olhando para a Europa imperialista. Enquanto a Rosa Luxemburgo, ela vai ampliar esse olhar e ela vai fazer uma coisa que é muito importante, que é olhar para a América Latina. A Rosa Luxemburgo, ela olha para a América Latina, ela amplia o olhar para a América Latina e ela vai dizer que a grande tensão, digamos, desse reformista também era que ele não conseguia ter essa ampliação desse olhar, né? E ela vai ampliar esse olhar para a América Latina e ver como uma
uma revolução, ela precisava que ela fosse de uma participação popular democrática e que alcançasse um conceito total, ou seja, não era possível uma reforma, uma revolução real, se ela ficasse localizada apenas no nosso espaço geográfico específico. Ela precisava ser ampliada. Por isso, a teoria da Rosa Luxemburgo... Exatamente, por isso a teoria dela trazida nesses livros, ela é muito importante para a gente estudar e para a gente ver a importância do espaço da América Latina, ou mesmo da África, outros espaços, tanto dentro da construção do poder imperial, né, do imperialismo, de como ele se constrói, de como ele se solidifica, de como ele explora, a questão do colonialismo. Então, a Hannah Arendt, a Rosa Luxemburgo fala muito sobre essa questão do colonialismo e todas as questões nas origens do totalitarismo. No capítulo sobre imperialismo, a Hannah Arendt resgata, sob influência da Rosa Luxemburgo, ela cita muito mais em notas de rodapé, mas existem, e para quem tem alguma leitura de Rosa Luxemburgo, sabe claramente que tem uma influência dela ali, e que é exatamente esse olhar sobre a questão do colonialismo e a manipulação das massas dentro desse sistema, certo? Algumas pessoas estão perguntando aqui qual é a obra da Rosa Luxemburgo, começando a fazer uma pergunta. Que ela trabalha mais sobre a olhar da América Latina, ela trabalha nisso sobre na acumulação do capital, certo? É onde ela fala sobre isso, de forma geral. Então, para a gente abrir mesmo para as perguntas, e eu preencher aqui o meu tempo. Quais são as grandes tensões em cima disso? Então, nessas duas obras da Hannah Arendt, seja o Homens em Tempos Sombrios, como nas origens do totalitarismo. A Hannah Arendt traz esse resgate da Rosa Luxemburgo. É um resgate à moda dela, que tem muitas questões muito equivocadas, especialmente no Homens em Tempos Sombrios. E principalmente porque a Hannah Arendt tenta afastar a Rosa Luxemburgo do marxismo e ela chega a dizer que a Rosa Luxemburgo não era marxista, né? O que ela quer demonstrar, não aceitar que o que ela própria admirava na Rosa Luxemburgo, né, também era fruto de uma herança marxista, certo? Já que o conceito de ação política e revolução emergem no pensamento da Rosa Luxemburgo da sua própria constituição teórica da tradição marxista. Então, existe uma diferença, eu posso fazer uma crítica a um determinado conceito, mas isso não quer dizer que eu negue. Em momento nenhum a Rosa Luxemburgo não se colocou como marxista, nem como teórica marxista, por ela ter críticas a partidos e a formação política que se construía a partir, como herança, digamos, do marxismo. Essa construção dela e essa crítica dela às posturas reformistas, na verdade, são uma tentativa de resgate do próprio marxismo. Óbvio que ela também vai além e vê que algumas questões para ela o marxismo não alcançou, o Marx não falou tudo, mas ela também não vê necessariamente que Marx tinha a obrigação de falar de tudo, porque o tempo passa, o tempo é evolutivo, novas questões vão vindo e a gente tem que trazer essas novas questões. E ela traz essa nova questão, e as novas questões que ela traz exatamente essa questão do colonialismo, da importância da gente ver o colonialismo dentro dessa fundamentação teórica, imperialismo, e como se dá essas disputas de poder. E ao contrário, isso é fundamental dizer, da Hannah Arendt, que coloca a questão do Estado totalitário, a Rosa Luxemburgo coloca o Estado totalitarismo como sendo o stalinismo e o próprio o nazismo. A Rosa Luxemburgo vai dizer, ela defende um Estado total, que é o total, algo que
abranja a totalidade do mundo. Quando a Rosa Luxemburgo fala, critica o imperialismo, no caminho diferente do da Hannah Arendt, ela está dizendo o quê? Que é necessário que uma revolução, com a proposta revolucionária, ela abranja sim o mundo, que ela tem um olhar sobre o mundo, e que a gente não vai conseguir se emancipar se só o meu espaço, o meu lugar, o meu eu, o meu micro aqui se emancipar e todo mundo for de outro espaço. Uma reforma socialista não é possível num só país, se todo o resto for capitalista. Um bom exemplo disso é Cuba, que tentou fazer uma revolução, fez uma revolução, houve a Revolução Cubana, mas não consegue se manter quando tudo que está em volta é um sistema capitalista imperialista que faz sucumbir aquele espaço ali existente. Certo? Eu vou deixar abrir para as perguntas, que eu não sei quanto tempo eu tenho, Roberto. Tem umas perguntas aqui para a gente começar, Marcela. Você está me ouvindo bem, né? Tem uma pergunta da Catarina que ela afirma assim: a Hannah Arendt se distanciou mesmo da Rosa Luxemburgo no livro Da Violência, né? Que aqui é sobre a violência, nossa tradução. É uma obra muito polêmica e a Catarina queria saber sobre a tua perspectiva, né? Como é que dessa obra, se realmente a Hannah Arendt teve um distanciamento total da Rosa nessa perspectiva, né? De compreender a revolução, de compreender, né, como é que se faz a luta pelo espaço político. A obra One Violence é uma obra muito importante para antagonizar, sobretudo, com Frantz Fanon e para a gente falar sobre colonialismo. Nessa obra, ela faz uma confusão bem grande, assim, em parte não, porque ela assume que quem fez a introdução do livro do Fanon, dos Condenados da Terra, ela sabe que foi o Sartre, mas ela faz toda uma leitura do On Violence a partir da introdução do Sartre, como se fosse o Fanon, ou seja, ela faz uma leitura do Fanon muito existencialista. Mas se eu fosse ligar isso para a própria concepção da Rosa Luxemburgo também, mas e também do próprio Fanon, porque isso aí teria que ser uma discussão dentro do Fanon, não é das obras que ela fala mais sobre a Rosa Luxemburgo. A questão da violência na Hannah Arendt, a questão principal é entender que a Hannah Arendt ela traz uma solução para todas essas questões políticas, uma solução institucional. Isso é importante entender. A solução dela é institucional, ou seja, a Hannah Arendt, ela tem o prefácio livro, tem ele também sobre a desobediência civil. Em todos, a proposta da Hannah Arendt é sempre ser uma resposta institucional. Ou seja, mesmo quando eu desobedeço civilmente, mesmo quando eu cometo a violência, ela é sempre algo muito provisório que deve voltar para a institucionalidade. As ações já não dão conta. E que ela deve ter, por fim, dar às instituições a força política para regrar aquilo tudo. O Fanon, ele está olhando a partir do sujeito colonial. E aqui não é a Rosa Luxemburgo. Eu estou falando do Fanon porque no On Violence o diálogo é com o Fanon. Todo o livro é em diálogo com o Fanon, certo? Então, ela está olhando para esse sujeito colonial e que o Fanon vai falar, faz parte de todo esse processo, que é um processo que primeiro precisa desse reconhecimento desse sujeito colonial, e desse reconhecimento desse sujeito colonial que, em parte, ele olha para o opressor e ele quer ser o opressor, é o oprimido opressor, e um processo também de desconstrução disso tudo, que é a questão da fomentação da própria política. O Fanon traz todos esses problemas, essas questões dentro dos Condenados da Terra, assim como no Homem Negras, Máscaras Brancas, para quem tiver interesse nessa questão mais específica também sobre colonialismo, são obras importantes de se ler, mesmo para confrontar com a Hannah Arendt. E com relação à Rosa Luxemburgo, ela olha para esse sujeito colonial, mas ela está olhando também de um lugar diferente do Fanon. E é importante a gente não confundir. Porque o que a Rosa Luxemburgo tá falando para a gente olhar para esse sujeito,
como é que a gente constrói, como é que a gente rompe a questão da Rosa Luxemburgo, como é que a gente rompe com o imperialismo, mesmo diante de toda essa estrutura colonial, essa estrutura colonialista e essa estrutura imperial que se estabelece dentro dos estados colonizados. Então, são questões um pouco diferentes. Ok? Tá Deixa eu me te ouvindo? perguntar uma coisa, Marcela. Tem outras perguntas aqui, mas eu queria para a gente colocar mais uma questão. Tá me ouvindo? Tô. Uhum. Deixa eu te perguntar. Quando você fala que a Rosa Luxemburgo, né, na concepção de leitura política que a Arendt tem dela, ela não a considera como uma marxista, né? E a gente sabe que a Rosa Luxemburgo é uma geração pós-Marx, é um novo marxismo, né? Que a gente pode até dizer uma revitalização do marxismo, né? Aí eu queria te dizer, te perguntar, porque assim, aí eu falando da pouca leitura que eu tenho de ambas as duas, eu não sou especialista, não tenho leitura suficiente nem de Rosa e nem de Arendt. O pouco que eu tenho são as leituras que a gente fez na faculdade e continua em alguns momentos entrando em contato com as duas. Mas a perspectiva que a Arendt parte de constituição do espaço público, da esfera da liberdade, que é muito importante, ela se distancia um pouco da Rosa Luxemburgo por questões de pensar que o social, né, as necessidades do social, as necessidades, a gente pode aqui falar de massas, elas não devem entrar dentro das pautas políticas. Né? Isso não, né, a constituição do político, a liberdade do política não pode nascer aí na visão da Arendt através do reino da necessidade, né? E eu estou te perguntando como é que você pensa esse distanciamento das duas, enquanto ambas pensam o espaço da liberdade política como fim, sendo que a Arendt tem uma outra perspectiva, né, de constituição desse espaço, dessa esfera pública, né, sem entrar em contato com esse reino da necessidade, e a Rosa Luxemburgo busca essa liberdade política com esse reino, né? Não se pode fazer uma revolução política sem antes as pessoas terem as suas pautas de reivindicação de pão, de necessidades básicas de trabalho nesse momento. Como é que você faz essa leitura? Será que realmente elas podem ser ideologicamente, eu não gosto nem de usar essa palavra ideológica, mas elas podem partir de uma ideia de liberdade política com os mesmos princípios? Primeiro, eu diria que o que as une? Primeiro, a defesa de uma ação política. E nisso, a Hannah Arendt pega muito da Rosa Luxemburgo, e para quem tem leitura de Rosa Luxemburgo, em vários aspectos se consegue denotar essa característica da ação muito parecida, das coisas muito parecidas mesmo, quase parafraseadas. Mas a diferença é olhar para os autores e ver o que eles pretendem. Eu vejo muitas pessoas pegam frases da Hannah Arendt, principalmente, descontextualizadas e aplicam para coisas que não necessariamente é o que ela quis dizer. A gente tem que ver o horizonte político do que aquela pessoa falou. Então, a noção de espaço público defendida pela Rosa Luxemburgo e pela Hannah Arendt é diferente. Se a gente disser defesa do espaço público, aí todo mundo vai dizer, defendo o espaço público, eu defendo a livre intervenção das pessoas e tudo mais. Mas qual é o espaço público defendido pela Arendt? A Arendt, ela tem um espaço público que ela é defendida. A Arendt, ela tem muito medo da violência vazia. Claro que isso tem todo um espectro na historicidade dela. Mas a verdade é que dentro de todos os confrontos, desde uma perspectiva política, que ela se confronta
com essa ocupação do espaço público através do confronto, e aí respondendo novamente, voltando à questão da colega, que muitas vezes se expressa através da violência, como aconteceu nos Estados Unidos através dos Black Panthers, e que aí a gente pode voltar para o debate atual, né, do que está acontecendo agora, e mais do que tudo o interesse dessa conversa é que a gente possa refletir e pensar também do que está próximo hoje. Hoje, né? Essas questões, elas não estão... a Hannah Arendt era muito crítica, ou seja, ela tinha muito medo dessa expressão popular que vai à rua e que se emancipa e que vai, que grita e que diz, e dessa violência que ela queria dizer que é vazia. Tanto que ela foi crítica à Revolução Mexicana, movimentos revolucionários, desde movimentos políticos, mesmo práticos dentro dos Estados Unidos, mas também fora, né? Como eu estou citando como exemplo a Revolução Mexicana, e todos esses processos, eles são um espelho institucionalista também que ela tinha. Já a concepção de espaço público da Rosa Luxemburgo é outro. É um espaço público que ele se dá, exatamente, apesar das críticas internas que ela tinha ao partido dela e a como se dava o desenvolvimento da teoria marxista dentro de uma perspectiva partidária, a partir do SPD, enfim, dos núcleos que ela participou, isso não queria dizer que ela não defendesse esse espaço público latente, no que ele deveria ser, exatamente nesse sentido dessa fruição política, e que muitas vezes ela se expressa de forma violenta, porque na verdade a grande questão aqui é o que é a violência? A gente vive violência todo o tempo. A questão é que a gente se acostumou que a gente só considera violento o que é de um determinado lugar e não o que é de outro. O que é a violência? A violência institucional, ela não é violência. A gente se acostumou que a violência policial não era violência, que a violência de alguns espaços não era violência. E a questão é que esses outros teóricos, eles estão questionando, estão dizendo, olha, isso é violência. Por que você está dizendo que o que eu estou fazendo é violência e esse outro não é violência, entendeu? É muito olhar do que é violento. Romper, a gente precisa entender que ruptura, sempre é violento. Romper com o status quo sempre vai ser violento. Porque a gente está rompendo com um sistema. A Hannah Arendt tinha muito medo disso. Um medo que, em parte, é legítimo no sentido de que, não vamos dizer que se a gente for pensar, nossa, vai mudar tudo aqui do mundo que a gente vive, da forma que a gente tá, não sei o que é que vai vir depois, que a gente não tem medo. Que vão jogar uma pedra na minha casa, atirar fogo no meu carro. Que a gente não vai ter medo, que a gente não vai gostar. Mas esses são tudo isso, não só isso, né? Que eu não estou querendo fechar nesse exemplo, é só um exemplo muito pequeno, mas eles fazem parte desse projeto de ruptura. Mas se a gente for pensar, muitas casas são queimadas, muitos carros são ateados fogos, muitas vidas são perdidas, e a gente não vê. A única questão é que tem vidas que valem mais e vidas que valem menos na nossa sociedade, no mundo que a gente vive, até para a gente se indignar. E o que algum desses autores estavam falando, e a partir desse espaço também, desse lugar de fala, ou do lugar da fala que queriam emancipar e levantar a questão, a partir disso. Então, tem coisas que aproximam nesses autores e tem coisas que distanciam com relação a esses medos, as respostas políticas que se querem dar, enfim. Deixa eu te perguntar uma coisa, que o Luiz, ele fez uma pergunta, e ele faz uma pequena introdução. A direita vem rompendo com as constituições e direitos em geral. A esquerda reformista quer salvar a democracia burguesa. Como estamos hoje na questão da reforma e da revolução? O que se espera hoje, né? Talvez essa seja a pergunta do Luiz. Nós estamos em busca de uma revolução ou apenas de uma reforma? Como é que tu entende o papel desses dois campos, né, políticos, direita e esquerda, né? Será que realmente a esquerda ela quer uma revolução ou ela quer uma reforma, como a Rosa Luxemburgo faz uma crítica, né? Eu gosto muito pessoal, né, Luiz? Mas eu vou dizer que a minha leitura histórica é que a gente está disputando a hegemonia. E nessa disputa de hegemonia, se a gente está buscando uma reforma ou uma revolução, depende da gente. Depende de quem é que tem a voz e o espaço de fala.
Depende de quem é que consegue elucidar o que é que se quer. Então, essa disputa ela é constante. É, é, eu posso te dizer que dentro dos partidos no mundo, o que se aceita, o que se tem aceitado até hoje, é sempre a reforma. É como se tivesse dito, olha, eu dou um pequeno espaço para vocês. Eu dou aqui, até aqui. Vocês podem ir até aqui, porque em parte a reforma é isso. É dizer que você pode ir até aqui. Mas daqui ou você volta ou rompe. Mas é uma ruptura para um capitalismo muito mais feroz e muito mais algoz e neofascista ou com características fascistas, que é como que a gente vê hoje no Brasil. Porque ele sempre está retomando essa postura. Então, a gente tem um governo que ele é progressista, mas ele não rompe. Quando ele não rompe, aí ele volta sempre. O que vem depois dessa reforma, isso não é um processo de agora, isso não é um processo do Brasil, isso não é algo exclusivo, nosso, é um processo do mundo, só que sempre foi. Eu posso citar para vocês, olha, tem dentro de uma live não dá, mas esse é um debate que a Hannah Arendt, que a Rosa Luxemburgo faz na França, que foi feito tantas outras vezes e com várias propostas reformistas que tiveram em vários espaços dentro do mundo e que está aí para a gente ver. E por isso que é importante da gente resgatar também esses filósofos, porque é importante a gente ter consciência histórica. A consciência histórica é que faz a gente ver como esses processos eles são repetitivos, como eles se repetem, como eles, como a gente comete os mesmos erros. Então, se a gente está buscando uma reforma ou revolução, acho que tem muita gente que está buscando revolução já há muito tempo e constante, só que ela é silenciada, e ela é silenciada pela mídia, ou aqui em Portugal, como chama, pelos média. Ela é silenciada por nós, pelos partidos, mas ela também é silenciada por nós mesmos quando nós não damos voz. Mas também eu tenho eu acho que também é importante a gente ter cuidado, mesmo com relação à política partidária. Que a gente também tem que ver dentro do momento político importante, dentro a gente fazer críticas aos partidos, mas também cobrar que a gente também precisa deles, dos partidos que eu digo progressistas de esquerda, para que eles retomem as suas bases. Essa cobrança também é necessária, porque às vezes essas pessoas têm um espaço de voz que a gente não tem. Isso também é importante de dizer. Né? Então, a gente vai construindo esses espaços. Mas se o que a gente busca, se o mundo está mais voltado para reforma ou revolução, eu te diria que o mundo está mais voltado para a revolução. Ele sempre esteve. A questão é que detém o poder. Lógico, nesse momento que a gente está vivendo, né? No momento de pandemia, né? Antes disso, a questão é que a minoria que detém o poder, ela passa uma mensagem reformista. A gente tem a obrigação de replicar a mensagem daqueles que lutam por uma revolução, daqueles que lutam por essa ruptura e por novas fomentações políticas. A América Latina é muito rica nisso. Quantas vezes nós falamos sobre a América Latina? E aqui eu estou falando da Rosa Luxemburgo, mas também estou falando porque, sobretudo, porque a Rosa Luxemburgo é uma das autoras, que apesar de europeia, que traz esse olhar voltado e que volta, olha, a gente precisa olhar para esses outros espaços, a gente precisa olhar para a América Latina, a gente precisa olhar para a África, a gente precisa olhar para lá, porque é lá que o império está, e é lá que essas pessoas elas estão construindo formas de vida, de economia política, que é totalmente na contra-hegemonia desse sistema que só oprime. E aí tem vários teóricos, a gente tem a Silvia Kuzikank, que é maravilhosa, que tem uma produção muito boa, assim, e dentre várias outras, e que a Silvia Galo, e que é preciso também dar voz e espaço para essas novas teorias que vão surgindo, que são heranças dessas, são heranças da Rosa Luxemburgo, são também heranças da Hannah Arendt, seja de forma crítica, seja de forma elucidativa, né, ou de concordância.
Eu costumo dizer que esses autores, como a Silvia, né, Kurzikant, e uma autora agora que eu estou, né, me aprofundando, que é a Verônica Gago, que é argentina, elas fazem uma leitura da experiência desse sistema capitalista dentro desses países, né, no caso aqui da América do Sul, né, e como é que a possibilidade de modos de resistir ao sistema capitalista também é possível. E aqui é como se dissesse assim, a gente é a experiência e a gente tem também o modo de se contrapor essa experiência, né? Porque vem a ideologia, a ideia, o modelo imposto, né? Pelo capitalismo aí do império, né? E chega para cá, para sua aplicação, e aí existe esses modos de resistência. E é desses modos de resistência que a gente tem que ter conhecimento, porque assim a gente pode pensar a constituição dessa revolução, dessa mudança, né? Talvez como primeiro puxar esse freio, né, para poder pensar, né, através dessas experiências, desses relatos, como a gente pode agir daqui para frente, porque é possível, né? Não é nada, ninguém é obrigado ao impossível, né? Então, essas formas são possíveis. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcela. Tem uma Marcela aqui perguntando como a Rosa Luxemburgo vê o papel das mulheres na revolução e na luta anti-imperialista. Então, a Rosa Luxemburgo, ela não, ela desenvolve a Rosa Luxemburgo é muito conhecida, principalmente, como eu falei, com relação feminista, propagandística, eu digo de camisas e coisas desse tipo, como símbolo feminista. Ela, de fato, tem um trabalho muito importante com relação a isso. A questão da Rosa Luxemburgo com relação à luta das mulheres, especialmente, dizer que as mulheres elas são a ferramenta principal do o capitalismo ele precisa das mulheres para se manter, né? O que é muito parecido também com a vem aí, principalmente com Engels e no Tratado sobre a Família, que ele já traz isso, mas que ela desenvolve mais, e que é desenvolvido, na verdade, quem desenvolve mais sobre isso ainda é a Clara Zetkin e a Alexandra Kollontai, né? Quem desenvolve mais especificamente, para quem quiser ter um trabalho mais específico sobre a questão das mulheres e do capital, eu recomendo essas duas autoras. Se quiser tratar especificamente sobre isso. Mas com relação às mulheres e o imperialismo, não dizer que é especificamente com o imperialismo. Na verdade, é a luta contra o capital. As mulheres elas têm um papel importante dentro do capitalismo, que é a manutenção do sistema. Ou seja, elas são aquelas que dentro da mentalidade cativa, elas sendo cativas e tendo essa mentalidade que ela é totalmente distorcida da realidade, as mulheres elas são responsáveis por parir, historicamente, por dar a criação aos filhos e por dar essa criação que vai ser machista, né? E vai ser essa mantedora desse próprio sistema. Então, na verdade, não é só do sistema imperialista, propriamente, com o imperialismo, é, na verdade, uma fomentação do capitalismo. As mulheres são importantes para a manutenção desse sistema. Se você aliena uma mulher, dentro do processo de alienação, se você aliena uma mulher, você aliena todo o sistema. Se você emancipa uma mulher, você também emancipa o sistema. Né? Então, a gente precisa, o que a Rosa Luxemburgo vai falar é que a emancipação das mulheres, um mundo sem a emancipação das mulheres, não vai conseguir ser um mundo liberto das amarras capitalistas. Então, é necessária essa emancipação feminina para se romper esses grilhões do capitalismo, do imperialismo, do fascismo, enfim. Uhum.
justamente, porque a Rosa pensa, né, enquanto as mulheres, elas também, enquanto produtoras, né, do trabalho, elas também cuidam da reprodução social. É isso, cuidam dessa mão de obra que depois vai ser colocada, né, à disposição do capital. É essa questão. Então, é preciso libertar, né, nesse sentido, as mulheres, tanto da reprodução social como da exploração do capital também, enquanto produtora, né? Sim, e De mercadoria, de trabalho. muitas pessoas querem ter uma leitura, perguntam sobre uma leitura feminista a partir da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, a gente não pode dizer que ela tenha especificamente uma leitura feminista. Nesse mesmo que ela tenha críticas à democracia liberal, e a gente não pode fechar, dizer exatamente que a Hannah Arendt é uma liberal. A Hannah Arendt é uma teórica muito difícil de se fechar em nomenclaturas, dizer que é comunitarista, que é liberal, que é, enfim, socialista, não tinha um compromisso. É uma republicana, né? E mesmo republicana, assim, apesar de ser, mas é um republicanismo muito dela. Como de outros teóricos republicanos que veio antes ou depois dela. É algo dela, um republicanismo próprio também. Então, mesmo dentro de uma perspectiva feminista, ela é uma pessoa que dá voz e que tem esse espaço, mas é um espaço de uma emancipação feminina que ela também se dá a partir de uma perspectiva liberal, porque ela é individual, porque ela está ligada ao esforço, à emancipação do sujeito, e ligado do que ela própria foi capaz de fazer e das lutas que ela própria, não, que ela própria, da própria vivência dela, e não de todo que as pessoas sejam tão plurais e que também não tenham as mesmas oportunidades que ela teve. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente já está se caminhando para o finalzinho da nossa live, Marcela, e eu quero te agradecer bastante aí pela tua disposição de estar aqui dialogando com a gente. Realmente, uma live não dá para a gente abordar tudo que a gente tem que fazer, né? Com essas duas autoras, né? Com essas perspectivas, porque também tem várias críticas que se fazem às autoras, né? E eu acho que a Hannah Arendt vem sofrendo alguns problemas agora recentemente com a questão de vir com o discurso do racismo, né? Teve uma pergunta aqui, aí só para a gente fechar a tua live, já para a gente terminar, eu vou fazer só uma pergunta que é aqui do Luiz, né? E depois fechando aqui com a do Passos da Arte, que são os nossos colegas arentianos que estão aqui curtindo a nossa live hoje. O termo progressismo é confuso e ruim. Nem é confuso e nem é ruim. O progressismo na América Latina encarregou a juventude negra, adaptou-se e implantou o neoextrativismo. Isso é traição. Não seria a proposta dele pensarmos conceitos para além deste termo que caducou? Não seria a hora de avançar nas rupturas, né? Como seria, então, pensar, uma outra pergunta, uma emancipação das mulheres no sistema capitalista? E aí você fecha e a gente dá um tchauzinho para a galera que participou. Eu diria que essa emancipação, ela já existe. O problema é a gente dar voz a ela. A gente constantemente, a América Latina, ela hegemonicamente, e posso dizer isso com muita confiança, por uma economia ecocapitalista. A questão é que ela não é publicizada. Comunidades indígenas, e é importante dizer comunidades indígenas, que a gente tem um grande tipo de pensamento, não é a mesma coisa. O indígena na América Latina é todo o povo da América Latina, as pessoas se reconhecem como indígenas. Existe uma diferença da forma como a gente se reconhece no Brasil. A minoria das pessoas no Brasil se reconhece como indígena. E é preciso a gente ter uma diferenciação desse olhar. Elas já são emancipadas, elas já se autogerem, elas já têm uma economia política. A questão é que ela não é
publicizada, porque o que a gente publicita, desde o nosso espaço público, desde a mídia, desde tudo isso, é apenas a economia capitalista. Então, eu retomo o que eu falei. O que é que a gente dá voz? Vamos começar a dar voz ao que nos interessa. Hoje a gente tem ferramentas muito mais fáceis e de maior alcance do que algum tempo atrás outras pessoas tinham. Né, do que a geração da minha mãe tinha e de outras pessoas tinham. Então, a gente tem essa capacidade de dar essa publicização e de realmente causar essa proposta de uma filosofia política de ruptura e não só de repetição e reprodução. Afinal, todos esses teóricos que a gente está... Oi, gente, só para a gente voltar, Marcela, para você terminar aí a tua fala, tá? Vocês estão ouvindo bem? Oi. Pronto, Então, amiga, agora termina. já Você estava falando sobre a possibilidade de pensar um modo de vida anticapitalista para as mulheres, né? sim, pensar hoje a ruptura, uma teoria anticapitalista, pensar numa teoria, sobretudo, ecofeminista. Eu recomendo que vocês pesquisem sobre o ecofeminismo, principalmente na América Latina, e pensar sobre o ecofeminismo é assim, principalmente a gente romper esse olhar que isso é algo novo. A gente não tem que encarar isso como algo novo. A gente tem que encarar isso como algo que existe há bastante tempo e que, na verdade, era silenciado. E a gente tem que começar a dar voz a essas novas formas de economia, essas formas de filosofia, de se fazer teoria política e ter olhar e dar voz a essas pessoas. Então, aí já estão fazendo isso há muito tempo. Dizer que isso é algo novo também é uma forma de silenciar todo um passado de luta, de emancipação e de rompimento com o grande capital. Não é à toa que a América Latina tem sido silenciada há tanto tempo. É exatamente pela potência que ela tem. Olha, nada é silenciado se não for potente. É potente. E tem se mantido porque é potente. Então, leiam teóricas latino-americanas, leiam a partir mesmo da filosofia, mesmo da filosofia europeia, não é só essa questão, mas que tenham esse olhar também sobre a América Latina. E também queria finalizar, só para não me estender muito mais, que eu sei que já ultrapassei meu tempo, mas é importante, eu queria deixar só uma questão para vocês. A minha tese de doutorado ela na Hannah Arendt, e em diálogo também com autores pós-coloniais que eu não teria conseguido escrever minha tese no Brasil, eu tentei, mas não era aceito na filosofia, que eu queria fazer um diálogo, minha tese dialoga com Fanon, com a Rosa Luxemburgo, e exatamente com Gandhi, na Índia, e com esses autores que no Brasil a gente tem muito pouco, pelo menos dentro da filosofia. Mas eu quero dizer para vocês que, sobretudo, é importante a gente exercer, pelo menos pelo que eu estou vendo aqui pelos diálogos, uma crítica, um olhar crítico sobre as teorias da Hannah Arendt, mas essa crítica ela não tem que diminuir ou desmoralizar. A gente tem a nossa opção política. Existe uma diferença entre a teoria política e a nossa opção política. Afinal, quantas vezes, eu sempre me pergunto isso, eu falo isso muito com meu companheiro, de quantas vezes eu vejo alguém falar mal do Carl Schmitt, que era um nazi, e as pessoas, ele é super utilizado na esquerda. Porque é uma referência na crítica à democracia liberal, ao liberalismo. Mas ele era um nazi. Mas ele é uma pessoa que tem o contributo, a crítica que ele faz ao liberalismo é muito utilizada dentro da esquerda. E a Hannah Arendt, que nem era de extrema-direita, é super massacrada. Por quê? Porque era mulher. A gente também tem que ter um cuidado
e ter um olhar crítico sobre quem a gente fala, quantos filósofos a gente estuda, homens, sobretudo homens, e o ápice do imperialismo, do escravagismo dentro da história da filosofia. E a gente tem que aprender a ter um olhar crítico e a saber até criticidade. E também a olhar que o que nós temos é uma diferenciação, oposição política, a gente tem discordâncias. Eu posso dizer, tenho discordâncias políticas com a Hannah Arendt, também tem coisas que eu gosto muito, que eu acho que ela falou melhor do que ninguém, como a questão da banalidade do mal, entre várias outras. E é isso. Eu costumo dizer uma coisa, sabe, Marcela, quando eu estudo alguns autores, né? Eu gosto muito de fazer desses autores, sejam homens ou sejam mulheres, sejam latinos, sejam europeus, sejam o que for geograficamente, eu gosto de pensar como eu uso esses autores para as minhas questões, né? E a gente vê também esse é um grande problema. Alguns discursos, né? Ninguém é perfeito. Esses autores que a gente estuda, né? Autores, autoras, eles não são perfeitos. Eles não dão conta de um sistema, e isso é até uma ilusão a gente querer que esse pessoal dê conta de tudo, até porque tem uma coisa que atravessa esses autores que é muito importante, a história, o momento que eles estão vivendo o presente. Então, eles se colocam para pensar o seu presente. E eu acho que a gente tem que fazer isso com eles também, sabe? Ver o que eles têm de ganho, o que diferencia e ultrapassar esses autores também. E eu acho que isso é interessante a gente pensar. Né? O que você está trazendo com Arendt, com a Rosa de Luxemburgo, você está trazendo para o teu presente, para as tuas questões, né? E eu acho que isso é interessante. E a gente realmente saber também em que momento a gente está com esse autor e em que momento a gente não está. Né? E isso é E que que isso não faz tem que ser um problema. do nosso pensamento algo livre e crítico. E isso é que Isso faz o não... nosso pensamento, a crítica, né? Que se faz, que se busca, né? E eu queria só te perguntar mais uma coisa para a gente fechar aqui, que foi uma pergunta da Elivanda, né, que está aqui com a gente também pesquisando. Ela te ouviu falar sobre ecofeminismo, né? O que tu entende, então, o ecofeminismo, o que é, e essa é uma aposta hoje contra o capitalismo, contra esse sistema capitalista? Eu não sei o que é ecofeminismo, é que teria que ser uma outra live só sobre Uhum, isso. uhum, uhum. Mas o ecofeminismo, ele já existe há muito tempo, não é algo novo. Isso sustenta exatamente como essa teoria que tenta, a partir da economia política, né, tentar construir um feminismo que vai antagônico ao capitalismo e que vê dentro da emancipação feminina e de uma política que se constrói a partir do feminino, mas não do feminino liberal, do feminismo liberal, mas do feminismo exatamente ligado a uma política do cuidado, da emancipação, do cuidado e de uma própria fomentação de uma economia política que esteja ligada à terra, né, e ao seu próprio meio, que a gente se reconheça no próprio meio que a gente vive, ela possa gerar e produzir essa emancipação social. Obviamente, tudo que eu estou falando aqui é muito redutor, Livanda, mas como eu te conheço, nós somos best friends, eu posso te mandar qualquer coisa sobre isso depois, mas é um A tema gente super pode marcar interessante. uma conversa sobre ecofeminismo, né? Sim, sim, eu tenho várias. Aqui em Coimbra tem uma vertente super Não, com forte certeza. Eu vou te também em pedir todas as tuas ecofeminismo. indicações de leitura, Marcela, para a gente colocar à disposição das nossas pessoas. Tá bom, depois me diz direitinho como fazer, eu mando. E também até posso indicar pessoas para fazerem lives com vocês sobre esses outros temas que eu conheço aqui também. A área de feminismo aqui em Coimbra também é muito forte nesse sentido, com brasileiras também, que tem outra linha aí. Uhum. Vale a pena. Travou, Roberta. Querida, parabéns, tá? Pela tua
pesquisa, pela tua história, pelo teu envolvimento. A gente sabe que as pessoas não te conhecem, mas sabe que você tem uma postura bem ativista em Coimbra, né? Você participa de movimentos, você escreve, você dialoga com esses movimentos. E assim, a gente está com muita saudade aqui de você, com certeza dos seus amigos aqui no Brasil. E eu queria te agradecer bastante, Marcela. A gente vai sempre mantendo contato e fortalecendo, né, essas mulheres que estão aí espalhadas pelo mundo, pesquisando, pensando o seu tempo. E é isso que é importante. Você quer dar um tchauzinho pra gente? E aí a gente encerra e agradece aqui a presença de todo mundo que esteve aqui até agora com Filósofas na Rede. Obrigada primeiro pelo convite, Roberta, e obrigada por todo mundo que assistiu, né? Eu acho que teve horas aqui que deu mais de 60 pessoas, obrigada. Eu fico aberta para questões, ou ouvir que tinha algumas informações que as pessoas queriam de livros e tudo mais, depois vocês podem deixar com a Roberta, que depois eu respondo. Sim, sim. Eu estou escrevendo agora, faz pouco tempo, maior. Quem quiser, o meu primeiro trabalho escrito, ainda não escrevi o segundo, porque eu estava sem tempo, mas foi sobre a Rosa Luxemburgo, quem puder ler. Parece que já tem um sobre a Hannah Arendt, mas tem um sobre a Rosa Luxemburgo que eu deixei agora. Vai sair também um podcast nos próximos dias. E a gente está por aí, vocês me encontram na rede, a gente se vê por aí. Obrigada, um grande abraço. E é isso. E vamos tentar construir Gente, a live estabelecer da um pensar Marcela vai crítico. ficar gravada aqui, né? Vocês não se preocupem que a gente vai deixar aqui disponível para vocês. Sigam Filósofas na Rede, no Instagram, no Facebook. Lá vocês vão ter todas as lives que foram feitas e mais essa. Marcela, muito bom te ver. Obrigada aí para todo mundo que participou, tá? Um beijo para os nossos colegas aqui do Brasil, Lucas, Elivanda, Fábio, Luiz, Ediane, Lucas, todo mundo que está aqui presente. A gente mata um pouquinho de saudade e agradece a presença de vocês também. Tchau, tchau. Beijo. Sigam Filósofas na Rede.